Boa tarde, José Eduardo Cassiolato, nascido em São Paulo há muito tempo atrás, professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu, quando era garoto, o que eu queria, como quase todo garoto brasileiro, era ser jogador de futebol. Cheguei a quase seguir por esse caminho, né? Cheguei a jogar futebol de salão no time do meu coração, que é o Palmeiras, né? E quando chegou num certo estágio da vida, eu tive que decidir, ou eu ficava com os estudos, ou eu ficava com o futebol. E tanto por pressão familiar, como por incerteza quanto ao meu sucesso potencial no futebol, eu fiquei pelo lado dos estudos. Entende? Mas eu estudei sempre em escola pública, eu acho que não gosto de comparar passado com presente, que são coisas que não dá para a gente comparar, mas nos tempos que eu era garoto, você tinha escola pública de qualidade de ensino básico, que eu acho que é uma coisa muito importante que no momento atual eu vejo que se tenta recuperar para esse país. Então eu tive uma boa formação em escola pública que me permitiu seguir na tentativa de me formar, né? Entrei na área de economia, por um lado sem saber muito bem o que eu queria. Eu acho que todo jovem tem muita indecisão quanto ao futuro. Entende? Eu acho que eu fui gradualmente entrando nos estudos universitários, talvez para compreender melhor o meu país, que é um país muito complexo, né? E talvez o momento mais importante que me levou a uma decisão de tentar me formar para compreender melhor a realidade do meu país foi... Eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, tinha uma visão paulistana do país, que é uma visão importante, mas reduzida. Então, quando eu tinha meus 16, 17 anos, a maluquice que a gente faz na adolescência, eu fiz uma viagem de ônibus de São Paulo para Fortaleza. Tá? 48 horas, eu e mais um amigo, a gente queria conhecer o Brasil. Eu saí da rodoviária de São Paulo, que na época ficava perto do centro, na Estação da Luz ali, uma pessoa, e fui depositado em Fortaleza uma outra pessoa. Quer dizer, as 48 horas me fizeram claramente compreender que eu tinha que aprofundar o meu conhecimento da realidade do meu país. E eu encontrei isso em fazendo um curso universitário na Universidade de São Paulo, continuando em escola pública. Meus pais não tinham dinheiro para pagar escola particular para mim, né? Foi sempre escola pública. E ali eu fui tentando estudar uma área em economia do desenvolvimento, para tentar compreender um pouco mais a minha realidade. Não posso dizer que depois de mais de 30 anos na academia eu tenha compreendido mais, mas pelo menos acho que pude me realizar no sentido de poder transformar em uma agenda de investigações ligada ao ensino da graduação e da pós-graduação, orientação de tese, uma tentativa de compreender esse país complexo que é o nosso. É muito rico, é muito bom, cheio de contradições, né? Mas que é, sem dúvida, o melhor lugar do mundo que a gente tem para viver. Então, se eu tiver que dar uma mensagem para a garotada nova, é essa: a gente tem que colocar perguntas na nossa cabeça, tentar compreender a nossa realidade melhor, e além das informações superficiais que nos são dadas. E eu acho que o espaço da pesquisa, da investigação, é o espaço mais interessante que a gente possa ter para isso. Entende? Eu, já chegando quase numa época de me aposentar, não tenho nenhum arrependimento do que fiz. Acho que a escolha foi ótima, entende? Conviver com a garotada que está entrando na universidade, que são alunos de graduação, de pós-graduação, é fascinante, porque eu aprendo muito com eles e espero que eles aprendam também um pouco comigo. Eu trabalho na área grande de ciências humanas, ciências sociais, né? Aquelas que tentam compreender o homem, o ser humano e a sua inserção na economia, na política, na sociedade, né? Dentro dessas áreas todas, eu me especializei em economia, e ali dentro a gente tem uma gama de abordagem de corpos teóricos que tentam explicar essa realidade de uma forma diferenciada.
eu me alinho mais àqueles economistas que dizem ou postulam que a compreensão dos fenômenos econômicos não é dissociada dos fenômenos sociais, políticos, e, portanto, a nossa visão de economista da realidade, ela não pode ser feita sem uma articulação muito grande com outras áreas do conhecimento, algumas mais próximas, outras mais longe, como a antropologia, a geografia econômica, a geografia política, a sociologia, né? E é essa área que eu trabalho mais, né? E nos últimos 15 anos, o que eu tenho feito é coordenar uma rede de pesquisadores, professores de 26 universidades brasileiras que têm a mesma abordagem teórica e tentam conjuntamente compreender, né, as transformações econômicas, em primeiro lugar, mas que, sem dúvida, que são sociais, políticas, que a gente vive nesse quadro atual, né? Então, basicamente é isso, né? Quer dizer, a economia às vezes é muito vista como negócios, finanças, tá? Isso também faz parte do pacote, mas entre as diversas sub-áreas do conhecimento que a gente tem em economia, né, existem aquelas em que você tenta compreender a dinâmica dos processos econômicos através do seu interrelacionamento com outros processos, como eu estava dizendo. E é nessa linha que eu me incluo, né? No momento de que eu deixei de ser um adolescente preocupado um pouco mais com o próprio umbigo, numa cidade grande como a cidade de São Paulo, me transformei. O primeiro passo para me tornar um adulto, né, que foi essa viagem que eu fiz aos 17 anos pelo interior do nosso país e que me transformou. Quer dizer, eu cheguei no final sabendo que eu queria saber por que eu via tanta pobreza no meu país, que eu queria saber por que havia tanta diferenciação, por que a gente, sendo tão rico em certas coisas, recursos naturais, a gente não era capaz de ter se desenvolvido como outras nações. Então eu entrei no ônibus, um pesquisador que era mais, ou um estudante que era mais um jogador de futebol frustrado, né? E saí esquecendo um pouco que eu não seria mais um jogador de futebol, mas pensando que eu poderia me tornar um ser humano pleno através de uma aproximação com a academia, com a universidade, com a ciência. Acho que esse foi o momento mais importante na minha formação enquanto adolescente. Houveram outros, né, em diversos momentos. O primeiro deles, evidentemente, quando eu decidi, no final do meu curso universitário, o que eu ia fazer do meu futuro profissional. Quando eu decidi, cheguei a fazer 1 ou 2 estágios em empresas e falei, não, a minha vida não é aqui, a minha vida é dentro da universidade, a minha vida é dentro de uma biblioteca como a gente está. Eu sou daqueles que entro numa livraria e não consigo sair sem comprar um livro, porque senão eu me acho muito imbecil por não ter achado nada interessante dentro dessa livraria. Então é a compulsão, o conhecimento, a indagação, eu acho que é o que me fez levar nesse segundo momento, no final do meu curso de graduação, a me decidir por trilhar um caminho que eu não sabia o que ia dar, porque não tinha noção ainda da grandeza que ele é. Então ele foi o momento de eu falar, não, vou fazer um mestrado, vou tentar fazer um mestrado, fazer um concurso para mestrado e depois seguir a carreira acadêmica. E eu acho que esses momentos são talvez aqueles mais significativos que me transformaram de um adolescente cheio de questões, né, e dos problemas comuns da nossa adolescência para dizer, não, tem que me tornar um adulto e em se tornando um adulto, a minha relação com a vida vai ser através da indagação, da pesquisa e da busca pelo conhecimento. Não, quando eu não estou trabalhando, eu gosto muito de me divertir e relaxar vendo cinema. Eu sou um cinéfilo quase que absoluto, então se tem uma paixão fora da academia, é o cinema. Entende? Eu gosto muito de ver filmes, alguns já vi 4, 5 vezes, mas infelizmente não só toco campainha. Entende? E qual que é o filme da sua vida? Não existe um só, não, entende? Eu poderia lembrar de vários filmes fantásticos. Sem dúvida, o Dr. Strangelove, né? O Peter Sellers é um deles, né? O Leopardo, né?
Il Gattopardo, filme do Visconti, que narra um pouco os dilemas da Itália em formação no século XIX, através do olhar de uma burguesia decadente que é muito nos ensina muito, né? É uma frase famosa que o autor, o Lampedusa, coloca na boca da personagem principal, vivida pelo Burt Lancaster, que é da realeza, né? Das duas Sicílias, e quando vê aquele movimento de transformação liderado pelo Garibaldi, que é uma figura conhecida na nossa história, que leva a transformação da Itália e transformação em um país em que ele diz que, se não estou lembrado muito bem a frase, né, que tudo se transforma para que nada se mude, ou alguma coisa desse tipo assim. Então as mudanças são feitas muitas das vezes, se não bem compreendidas, para não levar a nenhum processo de transformação. Mas eu acho que filmes bons filmes são um elemento fundamental da nossa participação na sociedade atual. Acho que hoje isso é uma coisa muito boa.